começou ali em meados de 2023. Como é que eles faziam? Eles chegavam, né, em determinada região, no caso em Bocaiúva, eles chegaram em Bocaiúva, adquiriram lá uma propriedade, uma fazenda da região, e ali eles começavam a tentar fazer relações com os produtores rurais e criadores de gado. E aí eles tentavam criar confiança em um desses produtores, uma pessoa de renome lá da região, conseguiu fazer isso, né? Inicialmente eles faziam transações comerciais envolvendo gado de forma lícita, sem problema, pagando certinho pelo produto que era adquirido. E quando conseguiram então a confiança dessa pessoa de renome lá da região de Bocaiúva, então eles começaram a aplicar os golpes, utilizando-se justamente do nome dessa pessoa como um fiador, né, desses negócios. E aí eles começavam a fazer essas transações de gados utilizando-se de cheques sem fundos. Foram em torno de 20 cheques que a gente conseguiu identificar, sem fundo, sem lastro, né? E esses cheques, eles variam aí de um valor de R$5.000 a R$154.000. E o valor total do prejuízo que foi infligido lá aos produtores rurais e produtores de gado lá da região foram em torno de R$953.000. Isso na região de Bocaiúva. Durante as investigações, a gente identificou também que antes mesmo desses golpes que eram aplicados lá na nossa região, também foram aplicados outros golpes em Buritizeiro e na região de Diamantina, que esses golpes aí, antes de Bocaiúva, estavam em torno do valor de R$2 milhões. Fala sobre os investigados. Os investigados, eles é um senhor de 81 anos, né? E outro de 54 e 59 anos. Dois deles eram familiares, né? Eram pai e filho. E eles ali, se juntaram, se associaram literalmente para poder fazer a prática desses estelionatos. Como eles faziam? Eles adquiriam esse gado lá em Bocaiúva, transferiam esse gado para uma fazenda lá na cidade de São Francisco, e de São Francisco eles pegavam esse gado e encaminhavam para leilões lá no estado de São Paulo, em Uberlândia. E o valor que era adquirido com esse produto do estelionato, né, que era o gado envolvido, ele era lavado por meio de uma empresa desse terceiro envolvido, né, que era lá na cidade de Brasília de Minas. E quem são essas vítimas? Quando o sinal de alerta foi aceso? Quando elas descobriram os golpes? Alguém nos conta. Temos em torno de 15 vítimas, né, identificadas, né, já nos autos do inquérito policial. E eles começaram a perceber quando foram, né, depositar os cheques, viram que os cheques não tinham fundo e começava aquela pressão, vai pagar, não vai pagar. E aí simplesmente eles sumiram. Eles, inclusive, tem uma fazenda que eles compraram lá na cidade de Bocaiúva, eles pagaram apenas o sinal dessa fazenda. Quando eles perceberam que os golpes já não iam dar mais certo, eles simplesmente, e também o proprietário, quando viu que não ia receber o restante do valor da fazenda, entrou com a ação de reintegração de posse, e aí ele viu que realmente a casa dele tinha caído lá na região de Bocaiúva, né, que ele não tinha mais condições ali de aplicar golpes, eles simplesmente abandonaram a fazenda com os animais que estavam lá, que ele foi em torno de 220 cabeças de gado na época, e foram para a região São Francisco e não mantiveram contato com mais nenhuma das vítimas. Então eles pegavam esses animais em Bocaiúva e levavam para a propriedade deles, uma fazenda em São Francisco. Isso, esses animais eram tirados de Bocaiúva, encaminhados para essa fazenda, Fazenda Ouro, lá na região, na zona rural de São Francisco, e de lá eles dispersavam esses animais para leilões lá na região de Uberlândia e do estado de São Paulo. É importante destacar que esse homem que atuava junto com eles em Bocaiúva também era vítima, ele não fazia parte do esquema criminoso. Isso, foi uma vítima também, foi uma vítima que foi enganada, foi a primeira vítima deles, na verdade, e era um produtor rural lá de renome da região, que tinha confiança dos demais produtores, então eles conseguiram essa confiança desse produtor rural e utilizaram o nome dele. Ele era vítima, como os demais também foram vítimas. Ele inclusive honrou as dívidas. Só para eu entender, ele não está entre esses três, certo? Não está entre esses três. Esse produtor rural ele foi enganado pelos três envolvidos, né? Como foi isso? Ele, inclusive, honrou essas dívidas porque ele foi tratado como uma pessoa de confiança daquelas vítimas da região. Isso, esse produtor rural, ele ficou como uma espécie de fiador desses cheques, né, já que ele tinha ganhado a confiança, o pessoal que tinha ganhado a confiança dele, ele ficou como fiador desses cheques, e então, parte desse valor, ele mesmo marcou, né, teve um prejuízo grande em relação a isso, parte desse valor ele arcou para poder manter a sua reputação na região lá. Como que a Polícia Civil teve conhecimento desses casos? A principal vítima, né, que foi essa vítima que foi a fiadora desses três envolvidos, procurou a Polícia Civil, e aí, então nós iniciamos as investigações, começamos a ouvir todas as vítimas que estavam envolvidas, todos os produtores rurais, recolhemos os cheques que estavam todos sem fundo,
E então a gente começou também a investigação financeira, porque a gente percebeu que esse valor, né, um valor vultuoso de R$ 953 mil em cheques sem fundos, eles foram para algum lugar, né? O gado que foi adquirido foi para algum lugar. E aí quando a gente descobriu que esse gado era revendido e esse valor era justamente, era limpado, né, era lavado com essa empresa desse terceiro envolvido, que era uma empresa de autopeças na cidade de Brasília de Minas, que era justamente lavado nessa empresa. Ele vai falar sobre a operação, o doutor vai falar sobre a operação. Isso. Antes da gente gravar com ele, eu queria que o senhor falasse o que acontece a partir de agora. As investigações ainda continuam, né? A gente sabe que tem outras vítimas envolvidas que ainda não foram identificadas e tem outros elementos de informação que a gente precisa colher em relação a essa situação, porque era um golpe muito bem orquestrado e que envolve valores muito vultuosos. Antes de finalizar, como eles já tinham atuado em Buritizeiro e Diamantina e passaram para Bocaiúva, o senhor acredita que depois de Bocaiúva eles iriam para outra região para cometer novos golpes? Provavelmente, inclusive lá na própria região que eles estavam atualmente, né, que era a região de Brasília de Minas e de São Francisco. Há uma grande probabilidade deles continuarem tendo aplicado esses golpes lá na região. A Delegacia de Investigações Especiais prestou apoio operacional à Delegacia de Bocaiúva. A investigação do Dr. Teles culminou nessa operação, na realização dessas diligências na manhã da terça. Foram 3 alvos, 3 mandados de busca e apreensão, 2 na área urbana da cidade de Brasília de Minas e 1 na área rural, na fazenda, na área rural de São Francisco. Nessa fazenda, nos deslocamos juntamente com uma equipe de Bocaiúva e lá nós conseguimos tomar o imóvel e cumprir a busca e apreensão, sendo arrecadado 57 cabeças de gado, documentos, contabilidade que demonstram, né, a movimentação de gado naquela fazenda e também identificamos 2 vaqueiros que trabalhavam lá na região e deram alguns esclarecimentos sobre essa associação. Concomitantemente, na cidade de Brasília de Minas, uma residência foi alvo de busca e apreensão e lá foi encontrada uma munição de calibre 38 que levou à condução do investigado de 81 anos em flagrante para a Delegacia de São Francisco, na verdade para a Delegacia de Brasília de Minas, sob a responsabilidade do delegado de São Francisco, que conduziu os procedimentos de praxe. No outro alvo, um imóvel comercial, em uma empresa ativa, usada, como o Dr. Teles falou, de fachada, né, para essa lavagem de dinheiro dessa organização criminosa, dessa associação, foi também cumprido, adentrado, né, e localizado alguns documentos que corroboram com a investigação no sentido de lavagem de dinheiro desses golpes aplicados em Bocaiúva. Doutor, reitera para a gente os próximos passos, né? Há outras vítimas, quais os próximos passos? A investigação, ela sempre busca apontar todos os responsáveis pela conduta criminosa. Com certeza o Dr. Teles vai caminhar nesse sentido, né? Principalmente com esses elementos que nós colhemos dessa busca e apreensão, documentos, né, que corroboram com toda a investigação, apontando ser uma associação já estabilizada para esse tipo de crime. E a Polícia Civil, ela sempre tem esse intento, né, de buscar a responsabilização de todos os envolvidos. Por que os 3 investigados não foram presos? A investigação conduzida pela Delegacia de Bocaiúva entendeu que as medidas cautelares plausíveis e cabíveis nesse momento eram essas medidas sem ser essa agregação cautelar deles. Na verdade, além da busca e apreensão, o Dr. Teles também representou pelo bloqueio de valores, né, também pela busca e apreensão, sequestro de bens. Então, quando a gente enfrenta uma associação criminosa com viés de golpes e lavagem de dinheiro, muitas vezes a própria apreensão e indisponibilidade desses bens, ele faz mais efeito do que a própria prisão. Doutor, por que é tão importante combater esse tipo de crime? Esse tipo de crime, ele é muito importante, o combate, e é eficaz, principalmente com essa questão do patrimônio, né, do viés financeiro da investigação, porque é um crime que causa um prejuízo muito grande na sociedade, né? A gente sabe, Bocaiúva, por exemplo, tem esse viés, tem essa parte de agropecuária muito forte, então a gente tem que proteger também os meios de produção de uma cidade. E se o comércio, se a agricultura, se a produção, se a criação de gado são alvos, a Polícia Civil tem que estar lá para combater. Com relação ao maquinário e os carros que a polícia sabe que eles têm, por que não foi apreendido ainda? A investigação, ela apontou inicialmente esses 3 locais para o cumprimento, né, dos mandados. A gente, nos locais, o que tinha lá para ser arrecadado, e muito bem apontado pelo Dr. Teles, foi, né, arrecadado, principalmente o gado. No entanto, a gente entende que qualquer organização criminosa, quando ela produz
valores com os ilícitos, né? Então, ela é um jeito da lavagem. Então, basicamente, esses veículos podem ter sido já alienados ou estar escondidos.